Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos fazendo este itinerário catequético, quando o Senhor, neste tempo quaresmal, nos ensina a vivermos bem, não somente este tempo quaresmal, mas através dele consigamos nutrir a conversão, a mudança de vida, mas especialmente a intimidade com o Senhor, para assim então sustentar todo o ano litúrgico. Vejam que a leitura que escutamos hoje do profeta Daniel traduz para nós exatamente como deveria ser o nosso espírito, como deveria ser a nossa oração, como deveria se encontrar a nossa penitência neste tempo quaresmal. Que bom seria se também nós nos encontrássemos exatamente nesta realidade. Ó, não nos desampares nunca, nós te pedimos por teu nome. Não desfaças tua aliança, nem retires de nós tua benevolência. E aí, aqui Azarias apresenta, por qual razão? Não por nós mesmos, porque se o Senhor olhar pela gente, o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas, mas olhe por aqueles que são santos, Por Abraão, teu amigo, por Isaque, teu servo, por Israel, teu santo, aos quais o Senhor prometestes multiplicar a descendência como estrelas do céu e como a areia que está na beira do mar. Então veja, não desfaça a tua aliança com estes que foram justos, apesar das nossas injustiças. O Senhor fez uma aliança com o seu povo.
Na cruz o Senhor renova esta aliança e a diz que é eterna, a nova e eterna aliança do derramamento de sangue de nosso Senhor em nosso favor, da redenção em nosso favor. Então, Senhor, não se esqueça da tua aliança, apesar de tantas vezes nós nos esquecermos, apesar de tantas vezes nós não termos sido fiéis à aliança que nós assumimos um dia. Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos. Aqui então nós apresentamos quais são as nossas mazelas, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos sofrimentos. E aí apresentamos por qual motivo? Por causa de nossos pecados. Neste tempo estamos sem chefes, sem profetas, sem guias, não há holocausto nem sacrifício, não há oblação nem incenso. Talvez apresentar, olha, eu não consigo ainda ofertar um sacrifício de louvor, eu ainda não consigo depositar no altar, junto com pão e vinho, no meu coração completo, mas eu quero fazê-lo. Em tua presença, nós não ainda conseguimos apresentar as ofertas, as primícias e encontrarmos a sua benevolência, mas de alma contrita e em espírito de humildade, com contrição de coração, com humildade, reconhecendo que nós somos necessitados de vós, sejamos acolhidos, e como nos holocaustos de carneiros e touros, como nos sacrifícios de milhares de cordeiros gordos, ou seja, assim como os santos apresentaram o coração sincero, que se derramaram à tua vontade. E a gente pode até apresentar os nossos santos de devoção, não só apresentando as nossas intenções, mas colocando-os na nossa frente. Assim, se efetue hoje o nosso sacrifício em tua presença, e tu faças que nós te sigamos até o fim. Senhor, apresentamos essa penitência, esse jejum, apresentamos esta abstinência, colocamos essa situação que eu poderia, mas que eu renuncio para que seja meu sacrifício diante de ti, e portanto na tua presença, e tu faças que nós te sigamos até o fim. Não se sentirá frustrado quem põe em ti a sua confiança. De agora em diante, queremos de todo o coração, não ficar negociando, não ficar dando só partes, não falar assim, olha, se o Senhor me der tal coisa, eu dou tal coisa, né? Percebam que nós geralmente agimos como os vendedores de animais que nós escutávamos no último fim de semana. Nós vamos negociando com Deus, e sempre é inflacionado esse negócio, né? Sempre Deus tem que dar muitas moedas de ouro e a gente dá uma moedinha de latão, né? Sempre é como os cambistas faziam, muitos dos cambistas faziam com o povo de Israel. Olha, cobrava lá 5 moedas de ouro, né, com a cara do imperador, e dava lá uma moeda de bronze, né, uma moeda 3 moedas de latão ou coisa do tipo. Não era na mesma quantia. Geralmente nós queremos agir assim como o Senhor, né, fazendo este negócio, né? E quando Jesus nos lembra, não façais da casa de meu pai uma casa de negócios, nós não podemos nos esquecer que nós somos esta casa do Senhor, nós somos templo de Deus. Não façais da casa, do templo santo, do corpo místico de Cristo, uma casa de negócios. Não seja pela metade, né? De agora em diante queremos de todo o coração seguir-te, temer-te, buscar tua face. Olha que coisa linda isso, gente. Nós queremos de todo o coração estar atrás de ti. Lembram-se quando Pedro quis ensinar Jesus como que deveria, Senhor, que não te aconteça a cruz, que Deus te livre dessa realidade. Vá para trás de mim, Satanás, foi a resposta de Jesus, porque o que falas não vem da parte de Deus. Ou seja, Pedro, quem sabe o caminho sou eu, tá bom? Vem atrás de mim.
segue-me. Não foi isso que Jesus disse lá no início? Segue-me e eu te farei pescador de homens. Você só será pescador de homens se você me seguir, Pedro. Para de querer ficar ensinando o caminho. Para de querer ficar fazendo negócio comigo. Segue-me. De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com toda inteligência. Temer-te, ou seja, temer o Senhor. Não querer, de alguma forma, ter medo, né, de desagradar o coração de Deus. A gente saber, portanto, qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade de Deus, mas também ter a coragem de colocar em prática, ter a coragem de colocar em prática a vontade, o desejo de Deus para a nossa vida. Eu falo isso algumas vezes em algumas confissões, eu falo, olha, você já até sabe qual é a vontade de Deus, você não precisa mais de discernimento e sabedoria, o que precisa é coragem. O que precisa é disposição. Claro, a gente precisa sempre pedir o discernimento, a sabedoria, o entendimento para saber quais são as vontades, o desejo de Deus. Mas eu também preciso ter disposição, generosidade, coragem para colocar isso em prática. Eu sei que a vontade de Deus é que eu seja santo. Mas qual é a disposição, a generosidade, a coragem que eu tenho empregado nesta situação para que eu seja santo? Percebem? Esta é a realidade. E também buscar a tua face. Gente, no Antigo Testamento, buscar a face de Deus, quando a gente vê a face de Deus, o que acontece? Morre, né? E aqui Azarias está dizendo que ele quer de todo o coração buscar a face de Deus, ou seja, descansar em paz, repousar no Senhor, estar em seus braços, buscar a tua face, não ter medo, mesmo que isso nos leve à morte neste mundo, mesmo que isso nos aproxime dos sofrimentos deste mundo, descansarmos no Senhor, buscar a tua face. Não nos deixes confundidos, mas trata-nos segundo a tua clemência e segundo a tua imensa misericórdia. Gente, às vezes nós ouvimos pessoas dizer, né? Mas que o Antigo Testamento, Deus é um Deus terrível, um Deus que castiga, um Deus que faz isso e aquilo outro. Olha, Azarias está apresentando exatamente o contrário. Tua imensa misericórdia, segundo a tua clemência. Deus castiga, na verdade, quando Ele se afasta, porque nós não cumprimos com a aliança. E não é Ele quem envia a desgraça, não é Ele quem envia o castigo. Em geral, Ele se afasta, só se afasta. Vocês não me querem? Tá bem, vocês são livres. E na liberdade nós assumimos também a consequência do pecado. Nós assumimos a consequência do afastar-se de Deus. Não é? Se nós observamos, de uma vez fizeram um videozinho, não lembro qual país, mas teve uma tradução e correu em bastante lugares aqui no Brasil. Existia então um barbeiro e um senhor que estava fazendo a barba, e aquela conversa de barbearia, né? E aí o barbeiro dizendo que ele não acreditava em Deus, porque se Deus existisse, não haveria sofrimento, não existiria tantas desgraças no mundo, não haveria crianças com fome ou doentes, enfim, tantas guerras, tantas mortes e tudo mais, injustiças, né? E aí aquele homem tentando convencê-lo de alguma forma, não teve o que convencesse, ele foi, terminou o corte, entregou o dinheiro e saiu embora. Quando estava saindo da barbearia, ele encontrou um mendigo, bem cabeludo, barbudo, né? E aí chamou aquele mendigo, foi até dentro da barbearia e falou assim: olha, cheguei à conclusão de que os barbeiros não existem. E aí o barbeiro falou: como não existe? Estou aqui. Não, cheguei à conclusão que os barbeiros não existem. Porque se os barbeiros existissem, não existiam pessoas cabeludas, barbudas, coisas do gênero. E aí ele falou: como não existe? Eles só são assim porque eles não me procuram, eles não vêm até mim. E então aquele homem disse: exatamente, existem ainda as desgraças, existem ainda a fome, existe ainda a injustiça, porque nós não procuramos o Deus da justiça, porque ainda não buscamos a verdade, porque ainda não nos aproximamos verdadeiramente do Senhor. É exatamente este mesmo paralelo, né?
uma vez também, na mesma ocasião, nesses mesmos videozinhos, né? Uma situação de uma criança que pergunta para o pai, poucos anos, perguntou: qual é o tamanho de Deus, pai? Qual é o tamanho que Deus tem? E o pai ficou: e agora? Como é que eu vou resolver isso, né? Se eu falar que é do tamanho do mundo, mas o mundo foi criado por Deus, como é que eu vou fazer? Né? Pode ser a maior coisa que eu for falar, de associação, não tem como. E Deus não tem bem um tamanho propriamente dito, né? No sentido da palavra que a gente pode pegar, que a gente possa abraçar, ou coisa do gênero, que a gente pode medir, né? E então, ele vê um avião passando, e aí fala: filho, qual é o tamanho do avião? Aí o filho pega, olha assim, coloca dentro, meio de 2 dedos, e diz: o avião é pequeno. Aí o pai vai até o aeroporto e fala: e agora, qual é o tamanho do avião? Nossa, o avião é grande. O tamanho de Deus é o tamanho que nós estamos nos relacionando com Ele. Se estamos distantes, Deus parece ser pequeno. Se estamos perto, Deus é grande. Não é? É esta mesma relação. Não nos deixes confundidos, Senhor, mas trata-nos segundo a Tua clemência e segundo a Tua imensa misericórdia. Liberta-nos com o poder de Tuas maravilhas e torna Teu nome glorificado, Senhor. Então nós glorificamos a Deus e pedimos também a libertação daqueles vícios, daquelas situações que ainda não conseguimos a libertação completa, de que ainda nós somos escravos, de que ainda não conseguimos verdadeiramente viver aquilo que nos lembra São Paulo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E assim, portanto, chegamos ao Evangelho de hoje. São Mateus apresenta, né, que Pedro se aproxima de Jesus, e se é uma pergunta de Pedro, possivelmente seja uma dúvida de várias pessoas que ali estavam. Jesus falou sobre o perdão, Jesus ensinou para eles como rezar, né? Quando vocês rezarem, façam assim: Pai Nosso que estás no céu. E aí ensinou lá no finzinho da oração do Pai Nosso: perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendidos. E aí, meditando, rezando sobre tudo isso, talvez um ou outro ficou em dúvida: o quanto deve ser esse perdão? Quantas vezes deve acontecer isso, né? Talvez eu e você tenha chances e dê chances, e nos ainda insistimos em dizer que a gente só perdoa uma vez. Não, só uma vez. A pessoa pisou na bola uma vez, não pode pisar de novo. Não pode ser assim. Como assim? Uma vez só. Segunda vez já era, não é? Pedro já estava sendo generoso, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Então veja, Pedro já está sendo generoso, porque eu e você ia falar 1, 2 talvez. Porque assim, às vezes a gente acha que esse pedido de perdão aqui é alguém que pisou no nosso pé dentro de um ônibus lotado. Pisou no pé, esbarrou de novo, isso e aquilo, 7 vezes não dá para perdoar. Agora, uma situação mais difícil, uma situação complexa, uma situação que realmente exige de nós, né, paciência, ou coisas do gênero, até 7 vezes já é demais, já é muito. E 7 vezes já é o número da perfeição. Então, São Pedro falou: vamos jogar no 7 aqui, porque deve ser aquilo que Jesus está pedindo, e deve ser bom, ele vai me elogiar. Ele fala: olha Pedro, eu achava que 5 era suficiente, mas 7 é ótimo, né? E Jesus então responde: não te digo até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. E isso não quer dizer 490, né? A gente ter um caderninho lá em casa, que a gente vai marcando lá, cada 5 fecha uma conta, e vai fazendo até chegar no 400, não, agora já não tem mais, porque já perdoei. Quer dizer infinitude. A perfeição se encontra no quantas vezes forem necessários. Porque o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Ele nos perdoa insistentemente. Deus não se cansa de perdoar,
o Papa Francisco nos lembra que é nós que nos cansamos de pedir perdão. Deus não se cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão, de nos arrependermos, de nos aproximarmos da graça, da imensa misericórdia. Nós é que nos cansamos dessa realidade. Ah, padre, eu não busquei mais a confissão, porque eu caio sempre no mesmo pecado, né? Tá, mas e o seu esforço? Bora para cima, vamos, mais uma vez. Santo é aquele que não se cansa de levantar, não aquele que nunca cai, não aquele que cai poucas vezes, é o que não se cansa de levantar. Ao invés de ficar se arrastando como cobra, como a serpente que foi punida por conta do seu pecado contra a humanidade, nós vivermos como homens, como mulheres, pessoas novas, renovadas em Cristo Jesus. Por isso então, neste momento, Jesus conta então uma parábola deste rei bondoso que convida os empregados para pagar aquilo que estavam devendo. Aqui não diz, né? Aqui neste trecho que nós ouvimos hoje, diz assim, enorme fortuna. Se pegarmos outro evangelista ou em outras traduções, vai dizer, não lembro agora, 100 talentos, se eu não me engano, né? Enfim, uma quantidade muito grande de talentos. Se a gente fizesse a conta matemática de quanto daria isso, seria mais ou menos no nosso, se a gente pudesse fazer uma espécie de associação com o nosso salário mínimo, uma espécie de 200 mil meses de salário mínimo, é o tanto que ele tinha que pagar, né? Mais ou menos, uma coisa de associação assim, né? 200 mil meses de salário mínimo que ele devia. Enquanto o outro, que tinha 100 moedas, ele iria equivaler mais ou menos a 3 meses do salário mínimo, né? 3 meses, uns 4 mil mais ou menos, né? Um pouquinho mais ou menos por aí, uns 4 mil reais. Gente, 200 mil meses para 3 meses dá bastante diferença, né? Nós devíamos a nossa vida, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, é impagável. É isso que quer lembrar essa quantidade de talentos, essa enorme fortuna que este homem está devendo, ele nunca vai conseguir pagar, nunca, nem se ele se tornar escravo, nada, ele não vai conseguir pagar. Mesmo o patrão, se ele vendesse, né? Se ele vendesse tudo, vendesse o homem, a esposa, os filhos como escravo, a casa, os animais, vendesse tudo que ele tem, ele não ia conseguir pagar aquilo que ele estava devendo, não iria dar conta. Mas o homem pede misericórdia. Senhor, perdão, dê-me tempo que eu vou te pagar. Vai pagar como, filho? Você não tem como. Deus poderia falar assim, o rei poderia falar assim, olha, faz assim, você vai se tornar um escravo ou assim, eu te dou a comida, mas daí você não tem como pagar. Ou então, você vai me dar 90% do seu salário por mês, mas não. É uma conta impagável, é uma promissória que você nunca vai dar conta de pagar. Então faz assim, escreve aí, está pago. Carimba, está pago. Vá em paz. Cuida da sua família, se apruma na vida, não erre mais. É isso que nos lembra, portanto, Senhor. Fique em paz, vá e não tornes a pecar. E não voltes a fazer uma conta impagável novamente. Acontece, irmãos e irmãs, que em Cristo, na cruz do Senhor, tudo já foi pago. Há 2 semanas eu lembrava na homilia, um trecho da homilia do padre Antônio Vieira, que lembrava exatamente isso. Muito mais me gera incômodo e escândalo os meus pecados do que a cruz do Senhor. Por quê? Ao olharmos a cruz do Senhor, talvez a gente pense até e fique soberbo. Nossa, eu sou muito bom, porque eu mereci um Deus crucificado. Nossa, eu sou muito bom, porque Deus percebeu que eu sendo tão bom,
mereci. Eu tive chances, oportunidade. Eu sou grande, porque mereço um Deus crucificado. Quando, na verdade, eu tenho que olhar para os meus pecados. Como diz o rei Davi, né, no Salmo 50, o meu pecado está sempre à minha frente. Quando eu coloco o pecado à minha frente, entre eu e a cruz, eu percebo, olhando os meus pecados, eu não valho nada. E valendo nada, Cristo me resgatou. Valendo nada, o Senhor fez com que eu merecesse a cruz. E aí sim eu vou me tornando verdadeiramente humilde, me apequenando e percebendo que é na pequenez que o Senhor se faz grande, que é na fraqueza, reconhecendo que eu não dou conta, é que o Senhor me fortalece. Senhor, obrigado porque não nos trata como exigem nossas faltas. Obrigado porque nos liberta com o poder de tuas maravilhas e torna teu nome glorificado, Senhor. Consigamos, portanto, com o salmista, apresentar ao Senhor os nossos pecados, apresentar com o coração contrito e humilhado, mas também dizermos a Deus: recordai, Senhor, a vossa compaixão e alcançai para nós a sua misericórdia.